Quando eu vou criar uma tática de vendas, eu tenho que fazer com que ela sustente a minha estratégia. E a minha estratégia como negócio, num primeiro nível, é reduzir o grau de dependência que eu tenho e os riscos que eu tenho inerente ao meu negócio. Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Esse é o episódio número 37 e hoje a gente veio aqui para falar numa dinâmica mais caseira aqui dentro da Sellers. Eu me chamo Wanderson Vertulho, sou o head comercial da Sellers e aqui comigo hoje para bater um papo especial, César Duro, CEO e fundador da Sellers. César, fica à vontade aí se dar um bom dia aí, pessoal, aí falar o primeiro oizinho do dia, para a gente discorrer aí sobre temas que o mercado sofre bastante aí, que é o canal de distribuição. Fala galera, beleza? Hoje tô numa dinâmica diferente aqui, mas a gente buscou aqui nesse episódio trazer, dividir um pouquinho com vocês a experiência, né? Principalmente aí do que a gente coleta do nosso dia a dia, da nossa vivência, nas nossas trocas com os nossos clientes, né? E tudo que hoje mais de 10 mil usuários acabam nos trazendo de informação aí, tanto da indústria quanto do distribuidor. Eu acho que é legal a gente dividir isso um pouco com a nossa audiência, entender um pouco das dores e debater aqui, bater um papo sobre esses problemas. E a gente gostaria muito que vocês pudessem também comentar aqui no vídeo, comentar sobre tudo que a gente está falando aqui e coloquem um ponto de vista de vocês também. Acho que aqui é um espaço que a gente está fomentando para a troca, né? Nossa pretensão aqui não é ditar regra nem nada disso, são só opiniões em cima de experiências que a gente está tendo e seria muito rico se cada um de vocês colocasse também os comentários aqui, trazendo a visão de vocês sobre os temas que a gente vai abordar, até para que a gente também aprenda e tenha essa troca cíclica. Vamos embora. Legal. E assim, né, César, a gente vivencia o mercado de distribuição e da indústria já há muitos anos, né? A gente sempre esteve nos dois lados aí, tanto trabalhando dentro de indústria quanto trabalhando dentro de distribuidora, e a gente entende que tem um nível de complexidade muito grande, né? Acho que as operações, elas sofrem em diversos aspectos, ah, porém, a luta e a briga diária para que a distribuição flua melhor, a gente nota também no dia a dia. Então, assim, acho que é legal a gente bater um papo, falar um pouquinho desse nível de complexidade, como é que você vê aí, na tua opinião, o tamanho da complexidade desse canal, haja visto que tem de expectativa a indústria em nível de serviço e haja visto também expectativa do distribuidor em termos de atendimento desse nível de serviço que a indústria espera. Cara, acho que a gente dentro da Sellers, a gente nasce falando dessa complexidade, né, Wanderson? Até acho que é legal compartilhar um pouquinho da nossa visão até na tua chegada aqui, né? A gente entende que a solução que a gente busca e a gente está trazendo para o mercado, além de ser uma inovação, é uma inovação num setor, além de complexo, que é o que a gente vai entrar um pouquinho aqui, mas ele é um setor meio, vou chamar assim de underground, né? Não é um setor sexy, né? Por exemplo, assim, quando a gente fala de tecnologia, cara, tem muita gente querendo fazendo coisa pro varejo. Ah, porque a gente agora vai fazer o e-commerce, porque agora a gente vai fazer tal coisa, todo mundo querendo olhar pro varejo. Agora, pouca gente se aventura a tentar desenvolver soluções para essa camada que liga a indústria ao varejo, né? Que é o canal de distribuição. E por quê? Porque, primeiro, que ela não é tão evidente aos olhos de quem está de fora, né? Ou seja, se alguém está entrando nesse mundo de tecnologia e quer buscar criar uma solução, muitas vezes vai trazer dores que conhece como consumidor, que acaba estando próximo ali do varejo. Agora, entender as dores de um canal que está tão dentro da operação não é tão simples assim, né? E quando a gente fundou a Sellers ela tem como posicionamento gerar valor para a distribuidora. César, mas vocês não geram valor para a indústria? Óbvio que sim. Só que a gente entende que como P&D, como produto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar satisfação e resolução e valor para a distribuidora. Por quê? Se o distribuidor enxerga valor na solução das Sellers, por consequência a indústria também vai enxergar, né? Então é isso que a gente acabou mirando. E a tua chegada aqui foi a gente, em vez de buscar um profissional de vendas de software, a gente entendeu que era muito mais benéfico para o negócio a gente buscar um profissional que tivesse experiência na indústria do distribuidor, que é o teu caso, que liderou
quase que por coincidência, 10 anos distribuidor e 10 anos uma indústria, né? Com uma posição de gerência comercial. Então, acho que entender desse interim, cara, já por si só já não é tão comum, né? E aí entra na questão da complexidade, né? Por quê? Que é complexo. A gente está falando de um canal onde a gente tem um jogo de interesses. Vamos começar primeiro da camada mais abstrata ali, né? Tem um jogo de interesses bastante grande, né? A gente tem e diverso. A gente tem o interesse da indústria de aumentar market share, de bater as metas de faturamento, de crescer, de ser mais relevante, ser mais reconhecido, de ter a marca mais distribuída no mercado. A gente tem os desejos da distribuidora de ter indústrias fortes, de ter a possibilidade de dominar áreas de distribuição para ter uma amplitude de vendas, para ter um domínio de canal. Tem também o interesse do varejo em trabalhar com marcas fortes que consigam ter um apoio em giro, em apoio em vendas. Só que para fazer isso tudo rodar, a gente tem uma outra complexidade que é a financeira, a complexidade de gestão desses ativos, de como escoar isso através de uma força de vendas, né, de como administrar isso num fluxo logístico, de como controlar prazo de validade, de como trabalhar essa estratégia de marcas com um mix de produtos cada vez maior e deixar de ser concentrado em poucos produtos, redução de dependência. Então, assim, cara, é um jogo extremamente complexo. Eu, particularmente, já falei aqui em alguns outros episódios, cara, eu adoro raciocínio lógico, né? Então, assim, eu adoro complexidade, soluções, qualquer tipo desse joguinho de raciocínio lógico eu gosto, né? E talvez por isso que eu me apaixonei tanto pelo canal de distribuição, porque é um grande problema a ser solucionado sobre vários aspectos e camadas distintas, né? Então, para a gente começar assim a reflexão, eu partiria daí, mas eu também queria escutar um pouco da tua visão. E é legal, até pegando um pouco do que você está falando, eu me lembro quando eu era gerente de distribuidor, ali no ano 2009, 2010, mais ou menos, eu já estava atuando fortemente, e eu me lembro que muito se ouvia dizer que o canal de distribuição deve acabar, que o canal de distribuição deve diminuir muito, e cara, e cada dia que passa, eu enxergo o contrário. Eu enxergo que essa complexidade que a gente está falando aqui, na verdade, gera até uma necessidade cada dia maior de que um canal de distribuição seja bem estruturado. Então, a gente, com o advento da tecnologia, a globalização, o tamanho que o nosso país tem em termos geográficos, por exemplo, eu entendo que jamais, ao menos não vejo isso num curto prazo, jamais a indústria conseguiria chegar a tantos lugares se não fosse o canal de distribuição. As marcas não seriam capazes por si só de alcançar pontos de venda nos lugares mais remotos, assim. Então, é por isso que eu acho que tem uma complexidade bastante grande, porque aí você tem nível de quantidade de fornecedores, né, de indústrias dentro de um distribuidor, tamanhos de equipes, como operacionalizar tudo isso bem feito, de uma forma bem feita, e, ao mesmo tempo, conseguir evoluir com tudo isso. E partindo desse pressuposto, inclusive, eu até queria ouvir um pouquinho de você, uma análise aí de como é que você acha que a gente pode gerar táticas, criar táticas para operacionalizar tudo isso, e de que forma você enxerga que o mercado pode se organizar, porque hoje a gente tem isso, né, olhando para o que o mercado oferece hoje a gente tem isso muito solto, né, cada um faz da sua cabeça, do seu jeito, então eu tenho uma operação grande, e aí você citou todas as etapas dela aqui, o recebimento da mercadoria do fornecedor, a armazenagem disso, a venda, depois a entrega, o abastecimento do lojista, da loja de vizinhança, do supermercado, e assim por diante, até a reposição disso. Então, é todo um ciclo bastante grande, e a gente muitas vezes percebe que as pessoas que tocam essas operações ficam um pouco desamparadas no que tange as táticas de vendas, até porque cada indústria tem a sua. Então, como é que você enxerga isso? Como é que poderia ser melhorado isso? Cara,
Acho que essa tua pergunta, ela vale não só um podcast, mas como vale uma disciplina num MBA, assim, mas o que eu vou tentar explicar um pouco sobre a minha visão, assim, cara, vamos tentar organizar essas informações, né, usando lógica, raciocínio e organização, como se a gente estivesse criando um framework aí, né? Vamos fazer uma abstração primeiro. Quais são os elementos que estão envolvidos, né? Quais são os elementos que estão envolvidos na cadeia de distribuição? Vamos lá. A gente tem, por óbvio, as indústrias, né? A gente tem, por óbvio, os produtos dessas indústrias. A gente tem, por óbvio, os clientes que compram esses produtos lá na ponta, né? Não estou nem falando do consumidor ainda, estou falando só da cadeia de distribuição até o varejo. Né? Tem os clientes varejistas. A gente tem a equipe de vendas, que é um elemento que faz a execução dessa tática. E a gente tem a equipe de merchandising lá, que faz o pós-venda dessa operação. Vamos pensar nesses elementos aqui. Primeira coisa, isso, né? Não tô aqui tentando dizer que essa é a verdade absoluta, mas essa é a minha crença, né? Eu acho que para a gente pensar nisso do ponto de vista de negócio, a primeira coisa que a gente deveria estar pensando como gestor não de vendas, mas como gestor de negócios, de empresas, é que a gente não pode, a gente tem que evitar o grau de dependência, tá? O grau de dependência. Ou seja, vamos lá, eu sou uma distribuidora, vamos começar a trabalhar nesses elementos. Eu sou uma distribuidora. Qual é o meu grau de dependência dos meus fornecedores? Eu tenho uma concentração? Ponto 1. Eu tenho uma concentração, um grau de dependência de alguns produtos? Ponto 2. Eu tenho um grau de dependência de algum vendedor ou de alguma equipe ou de alguma região? Ponto 3. Eu tenho alguma dependência de algum cliente? Ponto 4. Cara, qualquer uma dessas respostas aqui, elas podem denotar fragilidades da tua tática de vendas. Então, a primeira coisa que na minha interpretação, a gente deveria fazer é um diagnóstico de fragilidades e eu tentar primeiramente neutralizar minhas fragilidades. E a partir desse princípio, eu desenharia as táticas, né? Então, assim, hoje uma tática de venda que a gente vê muito acontecer, ela é muito uma tática de vendas de curto prazo, né? Que é, por exemplo, assim, cara, eu tenho um estoque alto e eu faço uma tática. Né? Eu tenho uma necessidade de um item que eu preciso escoar, faço uma tática. Só que isso não necessariamente reduz o meu grau de risco do negócio. Quando eu vou criar uma tática de vendas, eu tenho que fazer com que ela sustente a minha estratégia. E a minha estratégia como negócio, num primeiro nível, é reduzir o grau de dependência que eu tenho, os riscos que eu tenho inerente ao meu negócio. Então, vamos lá. Se lá no meu diagnóstico apontou que eu tenho um grau de dependência de fornecedor ou da cadeia de distribuidor, eu vou ter que analisar quais são os fornecedores que eu tenho adicionais, em quais eu devo apostar para que eu possa dar um foco para eles e fazer eles crescerem, né? Justamente para que eu possa reduzir o grau de dependência daquele fornecedor. E isso não quer dizer que eu vou parar de vender ou vender menos. Pelo contrário, eu vou continuar fazendo o meu crescimento com ele, só que eu tenho que dar um foco em alguns outros fornecedores, né? Para poder fazer com que o peso dele dentro do meu negócio reduza. Imagina agora, se eu sou dono de uma distribuidora e eu tenho dentro do meu faturamento 50% é de uma indústria. Eu não durmo. Eu não durmo. Preocupante. Porque se eu perco do dia para a noite 50% da minha receita, eu não vou conseguir reduzir 50% dos meus custos. Como é que eu resolvo esse negócio? Eu tenho caixa para poder sustentar esse negócio por quanto tempo? A gente sabe que as margens são pequenas nesse canal. Então, assim, eu tenho capacidade financeira para poder sustentar esse impacto quanto tempo? Então, cara, primeira coisa, se eu não tenho, velho, eu tenho que neutralizar isso. Eu vou criar táticas de vendas para poder diluir esse risco. Isso vale também para cliente. Né? Eu tenho hoje algum cliente que, sei lá, representa 30%, 40% do meu faturamento, meu irmão, não dá para dormir.
Porque se esse cara amanhã, por qualquer motivo que seja, mudou comprador, mudou não sei o quê, mudou operação, mudou qualquer coisa, o cliente foi adquirido, né? O cliente lá foi adquirido por uma outra empresa e que aí vai saber que naquela outra empresa eu vou ter as mesmas condições, vou ter a mesma negociação. Meu irmão, eu não durmo. Então o que eu vou ter que fazer? Reduzir risco. Ou até mesmo se ele não vai ser abastecido por outra região. Às vezes não vai mais ser abastecido por aquela região, o cara não deixa de atender. O cara vende central. Exato. Então, assim, eu tenho que reduzir os meus riscos. Então, Wanderson, as minhas táticas de vendas, elas têm que estar olhando para um framework, né, onde eu vou estar priorizando as minhas problemáticas, combinando com o meu time o seguinte, meu irmão, nesse trimestre, a gente precisa fazer crescer esse fornecedor, a gente precisa fazer crescer essa expansão de produto e eu preciso expandir mais esses produtos para tais canais para poder reduzir a dependência. E quando eu tenho esses elementos prontos, eu consigo fazer uma tática ainda mais direcionada. Porque tudo isso que eu falei são problemas que, às vezes, numa tática tu resolve. Então, por exemplo, eu posso criar uma campanha de um determinado mix de produto de um fornecedor específico, aonde eu vou direcionar para uma região específica e para um segmento de cliente específico que eu quero trabalhar. Ou seja, numa direção só, eu mitigo uma série de riscos. Só que isso tem que estar claro por trás de quem está fazendo esse negócio acontecer. E não simplesmente usar esses elementos como fatores de curto prazo. Porque às vezes eu estou resolvendo meu curto prazo, mas eu tô botando para baixo do tapete um problema, um buraco, que a hora que eu pisar nele, eu caio numa arapuca. Então, assim, como é que eu crio táticas de vendas? Na minha visão, é olhando para a necessidade do negócio. E o que eu preciso fazer para deixar o meu negócio mais saudável, né? Falando aqui da Sellers, por exemplo, qual é o nosso dia a dia aqui o tempo inteiro? Cara, vamos criar novos canais de aquisição. Vamos criar novos canais. Pô, esse canal que tá funcionando, tá, puta, legal. Vamos apostar 100% das fichas nele? Não. Cara, qual é o segundo canal? Qual é o terceiro? Qual é o quarto? Pô, esse segundo aqui não deu certo, vamos pro terceiro. O terceiro deu boa, pô, ele virou nosso segundo canal. E assim a gente vai estruturando canais de distribuição para reduzir o risco de um canal. Né? Assim como a gente reduz risco de um segmento de cliente ou de uma segmentação de um perfil, a gente vai diluindo o risco o tempo inteiro através dessas ações, né? Com táticas de vendas, com táticas que a gente acaba colocando no nosso dia a dia como nosso foco, como a nossa direção, enfim, como a tática ela tem que representar uma estratégia, né? E a estratégia da companhia, a estratégia ela tem que estar fundamentada por alguma questão inerente ao negócio. Ponto. Então, cara, em linhas gerais, assim, isso daria para aprofundar em cada um deles. Daria para entrar, por exemplo, assim, porra, vendedor. Cara, a gente faz o custo do ratio do vendedor. Tem cara que fala assim, o que é ratio, César? Ratio é o payback do vendedor. Quanto é que esse vendedor ganha, quanto é que ele custa e ganha, quanto é que ele me traz de margem e qual é o múltiplo de margem que ele me traz. Por exemplo, tem cara que não faz essa conta. Eu tenho lá, eu pago, sei lá, 5, 6 mil pro vendedor lá, total, e esse cara me traz de margem 15 mil. Cara, tá me dizendo que esse cara tem um ratio de 3x. Isso é muito baixo, porque se eu fosse fazer um DRE do cliente, é a mesma coisa que eu dizer que o meu vendedor, ele custa 33% da margem de contribuição do meu cliente. Cara, isso é um absurdo. Como é que eu olho para isso? Como é que eu desdobro isso? Como é que eu crio tática para isso? Da mesma forma que o outro extremo também é verdadeiro. Se eu pago 5 mil pro cara e o cara traz 100 mil, o cara faz, sei lá, 20x de ratio. Ah, mas isso é bom, César? Depende, tá criando um grau de dependência num cara. E se esse cara amanhã sair? Será que essa carteira desse cara não poderia a gente botar um segundo cara para cada um fazer 10x? Será que se eu colocar um segundo cara e dividir a carteira, cada um desses caras não vai aprofundar melhor a venda e vai distribuir isso em melhor mix, melhor atendimento, tal? Cara, se eu tiver esse trabalho de começar a entender isso, metrificar e começar a criar visões para mitigar esses riscos, fortalecer minha estratégia, né? E tudo isso embasado nas minhas táticas, cara, é como a gente deveria estar olhando pro negócio. Não, sensacional, né? E engraçado que você falando, eu fiquei pensando, realmente dá um tema enorme acadêmico aqui. Dá para falar disso como disciplina, e porque o tema realmente é gigante. E é bacana ouvir esse tipo de coisa, porque eu fico imaginando o seguinte: o dono do distribuidor, o diretor do distribuidor, o gerente comercial do distribuidor ou a liderança como um todo do distribuidor,
como fazer, como é que eles podem ter a certeza de que a equipe deles lá na ponta, inclusive, está entendendo essa dinâmica, né? Tá compreendendo a necessidade dele não ser dependente de um fornecedor, não ser dependente de um cliente, não ser dependente de um produto, não, enfim, com base no que você falou agora, é perfeito isso. Se não, a gente trazendo alguma forma de criar uma tática que todo mundo compreenda isso, né, do início ao fim. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo que a Sellers faz aqui, né? A gente sempre fala para os nossos clientes quando a gente faz uma reunião comercial com eles. Poxa, sabe o que é legal? Eu tenho estoque, resultado de estoque, eu enxergo o estoque do meu distribuidor, ou o próprio distribuidor diz, legal, tô vendo meu estoque, seja no meu RP aqui, ou através do BI da Sellers, não tem problema. Show de bola. O que eu faço com isso agora? Legal. E se eu criar uma dinâmica, pensando no que você acabou de falar, César, assim, eu vou criar uma cesta de produtos que eu preciso vender para parar de ficar dependente de um único produto, ou 2, ou 3, apenas da curva A. Mas como é que eu faço para o meu vendedor entender? Cara, eu vou vir aqui na Sellers, eu falo sempre para os nossos clientes, né? Eu venho aqui na Sellers e eu crio essa tática aqui dentro do início ao fim. Então, eu enxergo como está o estoque, eu vejo as minhas críticas, quais são as minhas maiores críticas de estoque. Ao mesmo tempo, eu penso no futuro da empresa, eu preciso melhorar cesta de produto, eu preciso melhorar preço médio, eu preciso colocar produtos mais rentáveis no varejista. E como fazer para o vendedor enxergar isso tudo, né? Então, a gente operacionaliza isso tudo dentro da Sellers, cria um mecanismo de campanha que a gente tem aí muitas combinações, né? Passa de 20, 30 mil combinações, e a gente, com isso, consegue fazer com que o vendedor seja direcionado. Afinal de contas, é isso que a gente precisa fazer, né? Direcionar bem a equipe, porque não adianta nada eu ter uma ideia como proprietário de um distribuidor ou como gerente comercial de uma distribuidora, se o meu vendedor não entendeu qual é a necessidade que a gente tem. Porque muitas vezes o que eu estou negociando aqui com o meu fornecedor, com a indústria X, A, B ou C, tem um quê por trás de futuro, inclusive. Né? Pô, esse cara aqui me deixa mais resultado. Você falou em 33% de margem de contribuição. Tem operação que não tem isso no seu total de margem de contribuição. Então, piorou um vendedor custar isso. Né? Então, se a operação inteira não deixa isso de margem de contribuição, muitas vezes... A maioria não deixa. Não deixa. Então, como a gente aceitar que um vendedor possa custar isso? Dessa conta, muita gente não faz. E é onde que acaba, quando se descobre, se está tendo prejuízo em algumas pontas da operação, que poderia muito bem ser corrigida com uma tática mais bem definida. Né? Parte do que a Sellers consegue contribuir aqui, tenho certeza. Até fazer um adendo, cara, é legal esse ponto, Wanderson, que assim, como é que nasce a Sellers, né, cara? A gente... Uma das matérias... Cara, sempre gostei de finanças, de matemática, de tudo isso, mas assim, uma das matérias menos matemáticas que eu gosto é economia comportamental, né? Eu acho que assim, são dois skills combinados, né? Primeiro, a gente tem que ter a possibilidade, o entendimento, a possibilidade de criar as táticas, entender, criar essa análise, esse plano consistente e tal. Segundo, eu preciso ter a possibilidade de efetivar isso, executar isso, que esse plano seja execuível, né? E o terceiro, eu tenho que engajar pessoas nesse processo e entra o elemento da economia comportamental. Então, aí eu estou falando, para executar, agora vamos falar de um framework de execução disso, eu estou falando de 3 pilares, né? Eu tenho um pilar que são processos, né? Eu tenho outro pilar que são ferramentas e eu tenho outro pilar que são pessoas. Processos. Quando a gente domina tudo isso que a gente fala, que a gente está debatendo aqui, tu consegue criar táticas de vendas, né, direcionadas a um processo, a uma direção, a uma mitigação de risco, uma redução de dependência e tal. Tu consegue ter consistência na construção de planos através de processos, né? Segunda camada é que tu tem que ter a possibilidade de ter um local para poder ter dinamismo para executar isso, até porque as táticas são dinâmicas. E o terceiro tu tem que engajar pessoas a fazer isso.
né? Então, assim, o que a gente acabou criando de possibilidade nas Sellers, que foi a dor que eu sentia lá na indústria, eu falei, pô, não tem como fazer isso acontecer. Eu tenho dados de venda e estoque, né? Consigo contratar dados de venda e estoque, mas dar dinamismo à execução para isso, cara, é outro jogo. É outro jogo, muito mais complexo do que simplesmente integrar um dado de venda e estoque. Então, o que a gente buscou fazer, né, cara? A gente tem uma comunidade de clientes, onde a gente, inclusive, certifica eles em táticas de vendas, né? A gente tem um módulo com 54 aulas, se não me engano, onde a gente certifica os clientes para poder estar habilitado a construir táticas de vendas, né? Ou seja, melhorar os processos. Na ferramenta, a gente tem uma série de camadas de táticas que é impressionante a possibilidade de granularidade de combinações que consegue ter, né, para executar classe tática. Pô, vou segmentar uma tag de cliente que eu só quero focar nesses clientes, quero focar nesses produtos, eu quero não sei o que, eu quero botar um giro de tanto não sei o que, eu quero segmentar... Cara, é impressionante assim, o grau de profundidade que a gente consegue dar. E o terceiro tu tá criando estímulos para direcionar pessoas. Né? Tu tá criando estímulos para... Ou seja... A gente tem na Sellers uma plataforma que a gente chama de Sales Journey, né? Que a gente entende que toda a jornada de vendas é isso, né? É tu poder fazer as tuas táticas, né? Entender, tá instrumentalizado para isso, ter ferramenta para isso e poder direcionar pessoas através disso, né? E isso que tu acaba fazendo a direção da tua tática eficiente de vendas. Então, quando a gente foi fazer a Sellers, foi olhando esses 3 pilares. Então, por que a gente tem uma veia forte por educação? Porque isso tudo que a gente falou aqui não é tão óbvio assim. Né? Essa questão, cara, o cara falou de rate, eu nunca ouvi falar. Cara, não te preocupa. É comum não ter ouvido falar. Mas então, assim, como é que a gente pode fazer para ajudar o mercado a ter esse entendimento e poder fazer isso? A gente tem uma veia de educação, com uma comunidade, com certificação, com curso e tal. Tem o podcast aqui com conteúdo mais aberto, gratuito. Mas a gente tem uma comunidade fechada onde a gente certifica os clientes para poder instrumentalizar eles, tanto tecnicamente quanto na plataforma, né? E quanto também depois olhar se está dando payback as ações de estímulo que o cara está tendo para ver se o rate do vendedor, que tudo que ele está ganhando, está trazendo resultado. Então, a gente amarra as pontas, né? Através desse grau dessa tríade, né? Combinada. E, cara, de novo, tudo isso que eu falei é complexo. Né? É extremamente complexo. Mas como é que a gente resolve um problema complexo se não trazendo uma solução que faça jus a essa complexidade, né? Esse é um pouco do jogo que eu acho que a gente traduz aqui. E é legal porque, no fim das contas, e eu sempre... É outra abordagem que eu faço sempre com os nossos clientes. O fato da Sellers ter sido construída de fora para dentro, Exato. Ou seja, por pessoas, em especial você, que veio do mercado e entendia as dificuldades, né, de como é que eu traduzo as dificuldades para dentro de uma plataforma. A gente tem uma porção em geral, as plataformas elas são criadas por um desenvolvedor que sabe de código, mas não sabe da problemática. E é vendida por gente que só vendeu software a vida inteira. Só vendeu software a vida inteira. Isso é o mais impressionante. Né? E até o beabá do marketing, né, cara? Construir produto de fora para dentro. Nunca de dentro para fora. Ou seja, eu construo porque está na minha memória, porque está na minha mente, e eu acho que vai ter adesão. Depois eu chego no mercado, não era nada daquilo que o mercado precisava. E o legal da Sellers é isso, né? Até aproveitando, cara, você poderia falar para nós um pouquinho como é que foi isso? Daqui a pouco a gente volta para o tema aqui, até porque eu quero trazer também a indústria para essa seara aqui, mas só para a gente não perder esse gancho. Como é que foi esse início aqui? Eu sei que em algum momento ali atrás, em podcast da história dos fundadores, já foi contado isso, mas de uma forma resumida, desse de dentro para fora, como é que isso se deu com a Sellers, com a criação da Sellers? Foi uma grande loucura, fora né? para dentro. Uma grande loucura, né? É piração isso aqui. Posso falar, cara, tirando a brincadeira, assim, eu acho que muitos executivos, né, cara, assim como eu fui, assim como vários que assistem aqui tem a veia do intraempreendedorismo, né? Que gosta de estar à frente de projetos, de estar à frente de desafios, cara, tem um programa novo para construir na companhia, me dá que eu quero fazer esse negócio. Né? Então, assim, tem muita gente com esse perfil e esse é o meu perfil, né? Eu quero resolver problema, né? Acho que essa é a cabeça
de quem tá mais do lado esquerdo do cérebro ali funcionando cara, eu quero me dar um problema para resolver, que eu quero resolver esse problema, né? Quero construir algo diferente em cima disso. E a Sellers, ela nasce dessa essência, né, cara? De entender e meio que tentar assim, cara, eu hoje na cadeira da indústria eu tenho só isso aqui disponível para mim, né? Pô, mas isso para mim não é o suficiente. Eu tenho que resolver a jornada inteira. E aí um pouco do inconformismo de dizer o seguinte, cara, é impossível que eu não tenha um jeito de resolver isso de outra forma, né? Dada a importância disso, dado o tamanho disso, dada a complexidade disso. E aí, cara, naturalmente eu acho que não tem como ser alguém que seja do mundo de software, que está lá fora, entendendo só de integração de RP, que vai resolver um problema desse, né? Então foi aí que eu identifiquei essa jornada, essa oportunidade, saí da onde eu trabalhava, né, com essa missão. Meu chefe na época, quando eu falei para ele, ele falou assim, cara, tá indo para concorrência? Eu falei assim, cara, não tô indo para concorrência. Assim, cara, não, pode me falar, tá indo para concorrência? Eu falei assim, cara, não tô indo para concorrência, cara. Eu tô indo para abrir uma empresa de tecnologia, vou para Florianópolis, vou mudar para lá. Ou seja, coisa de maluco. Coisa de maluco, né? Tipo, na minha família, no sogro e tal, fala assim, cara, você pirou, tipo, né? Porra, tá cargo de executivo, né? É chefe na indústria, né? E aí, pô, vai sair, como assim? O que aconteceu? Né? Será que teve algum problema que ele tá saindo que ele não quer dizer? Não, gente, eu só quero resolver esse problema, né? E, pô, e aí foi isso que me motivou, cara. Claro que, assim, foi um risco calculado. E, tipo, entender que eu tava jovem pra profissão pro cargo que eu tava. Eu tinha uma possibilidade de erro ali, né? Pô, caso não conseguisse fazer, daria tempo pra voltar. Então, isso tudo passou pela minha cabeça. Mas eu acreditava nisso, né, cara? Então, bati na porta dos meus, então, conhecidos e fornecedores da Involves, né? Que escutaram a minha doideira e falaram assim, cara, chama o animal e vamos tentar ajudar de alguma forma. E, pô, ajudaram, né? Depois a gente acabou batendo asa e crescendo e tal. E o mais legal é que anos mais tarde eles voltaram e entraram como investidores da Sellers, né, cara? Isso é muito, muito legal. Foi a validação da ideia, né? Não, e voltando na complexidade, no fim das contas, ela foi construída primeiro quando você enxergou essa problemática, que eu preciso resolver essa problemática, fazer a jornada completa. Ela acabou nascendo primeiro em qual canal? Que a gente acabou de falar da complexidade. Distribuidor. Distribuidor. Porque, cara, o que eu entendia, né, Wanderson, quando eu... Cara, assim, assim como tu tem na tua história isso, eu acho que isso é legal, inclusive, cara. Eu acho que na Sellers, né, o CEO tem essa história, né, o head comercial tem essa história, que nós dois fomos promotores, né, fizemos toda a jornada de vendas e tal, então ninguém me falou como é que era, né? Eu sei porque eu tava lá, né? Então, assim, acho que para quem vivenciou lá a corrida, entende do rolê, né, consegue também concatenar melhor essa questão. Então, a Sellers nasceu de lá, mas quanto mais eu entendia, quanto mais eu estudava, quanto mais eu crescia, quanto mais eu vivenciava, tanto cases no Brasil, na época eu também fazia muita exportação, né, eu cuidava também da execução da estratégia em outros países, começa a abrir a cabeça, cara, principalmente até em outros países, que é onde tu vê que o teu distribuidor basicamente é um importador, né, que importa produtos de outros países, no caso do Brasil, que era o meu caso, né, a indústria brasileira, que exportava para um importador lá do outro lado, né, e que depois distribuía. Tu começava a entender, cara, que assim, quem é que tem mais poder na mão, né? Quem é que tem mais poder na mão? Quem é que tem mais flexibilidade na mão e também, por isso, por essa liberdade e flexibilidade, mais complexidade? O distribuidor, né? Porque uma das coisas que eu começava a entender, Wanderson, que assim, é difícil fazer produto? Mas nos dias de hoje, é muito mais difícil tu executar uma venda num canal de vendas e dominar um canal de vendas do que tu ter um produto, né? Tem muito produto bom que morre porque não teve um canal de vendas. Perfeito. Né? Agora, assim, cara, se tu tem um canal de vendas, até produto ruim vende. Né? Então, assim, o poder tá no canal de distribuição. Né? O canal é maior do que produto.
Canal é maior que produto. Embora se o produto for ruim, ele não se sustenta, mas é possível vender, concordo contigo. É possível vender. É isso aí. É possível vender. É um canal. É possível vender. E, cara, eu vou te falar que talvez até se sustente. E por quê? Porque às vezes os concorrentes são ruins de execução. Verdade. De execução. Uhum. O produto concorrente pode até ser melhor. Mas, cara, se a execução é ruim, o produto ruim com uma execução, com um canal de distribuição forte, é soberano a um produto bom com um canal de distribuição ruim. Também. Né? Então, se tu for trazer esse paralelo, cara, sempre, o canal de distribuição, ele é... Quando tu junta duas coisas, né? Duas coisas que são um produto bom com um canal de distribuição bom, ninguém segura, né? Uhum. Mas agora, se eu tiver que escolher uma das coisas, o canal de distribuição, ele é soberano ao produto. Ele é soberano ao produto. Então, cara, na minha visão era o seguinte, eu preciso resolver o problema da maneira que o canal de distribuição, junto com a indústria, a relação da indústria com o distribuidor, ela é feita. Como é que a gente consegue transformar isso, da digitalização, da compliance, da visibilidade, mudar a dinâmica, ou seja, questionar como a gente vem fazendo alguns processos, né, ao longo dos anos. E eu acho que é desse problema que nasce a Sellers. Como é que a gente faz diferente? Como é que a gente traz um novo modelo para o negócio? Tanto é que hoje me pergunto, cara, se vocês são RP? Não somos RP. Vocês são CRM, então? Também não somos. Né? O que a gente é? A gente tá discutindo agora como é que a gente vai posicionar a nomenclatura do software. Porque é um software que ele cuida da jornada de vendas. A gente integra o dado distribuidor, mas isso é commodity, isso é açúcar. O que eu quero entregar é uma loja de torta. Né? Tipo assim, cara, eu quero entregar uma confeitaria. Né? Então, o que o cara tem que fazer com açúcar? O que a gente vai botar? Quais são os ingredientes? O que mistura? Cara, é o processo, é a gestão, é a direção, é o pagamento, né? É o engajamento, é a comunicação, é o treinamento. Cara, é todo esse ecossistema que é o que faz a máquina do canal de distribuição girar. E quando eu tenho isso dominado, quando eu tenho isso bem executado, quando eu tenho o painel entendendo como é que tá o meu engajamento, como é que tá a minha curva, como é que tá isso, como é que tá aquilo, qual é o meu nível de esforço que eu tenho que fazer, e executando isso, olhando isso, se retroalimentando, eu tenho um domínio de canal. E aí o que eu falo para muito do distribuidor, que é nosso cliente, fala assim, cara, o que acontece? Né? Olha agora como é que tá o teu sistema, olha agora como é que tá o teu controle, tu mostra isso para qualquer indústria vai querer te ter como distribuidor. Por quê? Porque, cara, tu tá num nível diferente. Enquanto tem um monte de cara em planilha, PDF, te mandando um Excel pra não sei o quê, tu tá dando um acesso pro cara pilotar junto contigo. Cara, isso é outro jogo. E ter gestão, né? Ter gestão. Como diz o Xandão, sensacional. Sensacional. Xandão, um abraço, Xandão. Meu grande parceiro aí, braço direito, esquerdo, sócio, né? Que ele tem um lema, uma palavra que é dele. A gente pode mandar fazer essa camiseta pro Xandão. Sensacional. Xandão, sensacional. E com base nessa explicação que você deu, cara, a gente poderia falar aqui como é que a gente, com tudo isso, está conseguindo uma geração de valor para a indústria. Afinal de contas, a gente falou da complexidade do canal de distribuição, a gente falou que a gente constrói táticas de vendas, mas falamos mais direcionado, inclusive mencionamos aqui operação, logística, armazenamento, equipe de vendas. Cara, e para a indústria, assim, como é que você vê essa ligação? Claro, eles são totalmente interligados, nós estamos falando aqui do canal de distribuição dos produtos da indústria, obviamente, mas como é que você vê esse elo que a Sellers, por exemplo, consegue trazer para dentro do jogo, assim? Cara, justamente a gente dá a possibilidade para ambos, mas agora falando da indústria especificamente, ter um cockpit. Né? A gente tem dentro da Sellers, a gente chama inclusive com esse nome, a gente tem um cockpit ali dentro. Então é como se o cara estivesse ali na frente do computador dele a possibilidade de pilotar o canal de distribuição. Porque ele tem ali dentro os dados de venda, estoque, todas as informações ali derivadas e muito mais informações do que só vendas de estoque. Mas ele tem a possibilidade de que ele enxergou ali uma oportunidade ou algum risco que ele tem, ele simplesmente na mesma plataforma, ele aperta um botão e cria uma tática de vendas e manda uma proposta de campanha para o distribuidor na hora, que recebe no painel, aprova e cai nos vendedores, né, em segundos. Né? Então, no mesmo momento que ele está mandando a tática de vendas, já está calculando ela em tempo real e ele está vendo o jogo dele acontecer.
Coisa que hoje é muito mais lento, né? Então, hoje, por exemplo, se o cara tem lá um painel... Quando tem, mas vamos dizer o cenário do cara que tem um painel lá de vendas, estoque, cara, até ele criar uma ação, até ele direcionar isso, até ele mandar, até não sei o quê, meu irmão, passou dias e ele só vai chegar lá no final, vai receber um relatório de quanto ele tem que pagar. Ele não fez gestão de tendência, de engajamento, comunicou com a ponta, que é o que o cara faz no dia a dia. Então, assim, o que a Sellers criou no final do dia, a possibilidade da indústria e do distribuidor fazer uma cogestão digital de todo o processo de vendas, né? Dentro de um cockpit, olhando para um meio. Ah, não, vamos pegar isso, vamos integrar com aquilo, com aquilo. Não, meu irmão, tá tudo conectado. O cara sentou na frente da Sellers, ele faz toda a gestão do canal de distribuição dele. Então, ela nasceu por causa disso. Mas, por que a gente fala que a gente tem que gerar valor para o distribuidor? Porque o distribuidor estava fora desse jogo. É isso. O distribuidor não estava nesse jogo. O distribuidor era simplesmente um liberador de dados. E o que a gente está trazendo para o jogo é botar o distribuidor no centro desse negócio e dizer assim, meu irmão, nós vamos fazer esse negócio conectado. Conjunto. Né? Então, quando a gente fala que o distribuidor está no centro do P&D da Sellers, não é dizer que a indústria não é importante. Pelo contrário, é dizer para a indústria o seguinte, velho, a gente tem que gerar valor para o canal de distribuição, porque é só assim que a gente faz uma gestão conectada, colaborativa, né? E eficiente. Né? E eficiente. Sensacional, muito legal, realmente. E é engraçado porque, cara, eu falei do tempo que eu era gerente de distribuidor. Agora, falando do tempo que eu fui gerente de indústria. A gente sempre se pergunta, cara, e por ter estado dos dois lados, acho que isso me ajuda a ter uma ideia melhor sobre isso. E aí, humildemente, falando do meu ponto de vista, tá? Então, cara, como é que a indústria se vê dentro do distribuidor e como é que ela gostaria de ser vista pelo distribuidor, né? Assim, então, em qual ponto eu estou falando aqui? Cara, qual o nível de importância que eu, da indústria X, tenho para o meu distribuidor que tem 10, 15, 20 indústrias, assim? Então, o que você pensa disso? Assim, o que você acha que é importante para que o distribuidor enxergue a indústria como um parceiro fundamental? Você acha que trazer essa relação de inovação para o campo de jogo está muito próximo, não tão próximo? O que você acha que é mais valoroso assim, para a indústria falar, cara, eu sou importante para esse cara ou não sou importante para esse cara? Cara, eu acho que assim, vamos pensando do lado da indústria ser importante, né? Essa é a primeira camada. A primeira camada da indústria ser importante, eu acho que a indústria ela tem que ser empática com a distribuidora, né? Então, assim, a gente sabe, a gente viveu dos dois lados, que muitas vezes, cara, a pressão pelo batimento de meta é aquela coisa assim, velho, vê se o cara não consegue comprar, vê se, pô, vamos dar um desconto, não, dá um prazo, mas pede pra ele segurar esse pedido e tal. E assim, só que isso, cara... já tá com 70 dias de estoque. Isso, e aí vamos botar mais pedido do cara, e o distribuidor assim, porra, meu irmão, já tô ferrado aqui, não, mas eu te dou um prazinho e tal. Não, beleza, mas eu vou ter que pagar isso aqui, vou ter que fazer isso daqui girar, cara. Aí, tu vê que assim, é uma relação de causa e efeito, né, cara? Que assim, quando tu não tá sendo empático com o distribuidor, e aí eu tô falando, a empatia, ela não tá só nessa questão do aumento de estoque. Ela tá no seguinte, cara... Produto em estoque é dinheiro mobilizado, né? É ativo circulante, né? Imobilizado. Poderia estar no banco, poderia estar em uma aplicação, poderia estar em qualquer outra coisa, tá ali parado no estoque do distribuidor. Se eu tô tendo uma visão empática com ele, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar esse cara a vender, né? E ao ajudar a vender, não é simplesmente, cara, dar um desconto, ou simplesmente aprovar uma verba de ponto extra, ou simplesmente aprovar uma verba de não sei o quê, ou simplesmente mandar material de ponto de venda. Não é só isso. Isso é o que todo mundo faz. Se tu quer ser reconhecido pelo distribuidor como um fornecedor diferente, tu tem que se posicionar como um parceiro estratégico de negócio. O que um parceiro estratégico de negócio deveria fazer? Ele deveria ter a clareza do diagnóstico da execução dos produtos naquele canal, através daquela carteira de clientes. Por exemplo,
Pô, vamos fazer uma análise, vamos criar um plano tático para poder aumentar a nossa penetração com o mix específico para alguns clientes específicos. Vamos agora entender se a recência, frequência e valor de alguns produtos estão aderentes. Vamos entender se a gente está... quanto tempo os meus pedidos estão ficando em bloqueio de crédito dentro do RP, porque isso pode me dar um diagnóstico de política inadequada. Se eu estou com uma política que veio o padrão da empresa, mas naquela região estou toda hora dando desconto, eu estou fazendo uma política para inglês ver. Eu estou gerando um problema de gargalo operacional dentro da distribuidora e eu estou injetando dinheiro para poder fazer vender para corrigir uma política que está errada. Então, assim, se eu sentar de maneira empática dentro do distribuidor, eu vou estar ali como um estrategista de venda. Eu vou estar ali entendendo toda a máquina de vendas, da entrada do pedido, do lead time, da entrada do pedido para entrega, da distribuição da curva de mix, né? Eu vou entender característica de precificação, eu vou entender característica de concentração de produto, porque, por exemplo, a gente vai lá e olha muito o mix absoluto. Quantos SKUs eu tenho em média? Ah, eu tenho 20 SKUs em média. Só que quantos param para olhar se daqueles 20 SKUs, qual é o grau de percentual de venda de cada um daqueles SKUs? Será que eu não estou botando uma caixinha de 19, botando 200 caixas de 1? Uhum. Que é comum. Como é que é? Que é raro, mas acontece todo dia? Exatamente. Sabe? Quem é que está olhando para isso? Se eu estou fazendo isso acontecer, esse produto que estou concentrando provavelmente é um abridor de pedido. Provavelmente é um produto que ele é muito sensível a preço. Provavelmente é um produto que eu estou dando uma porrada de desconto para compensar. Provavelmente a minha operação do ponto de vista de margem está cada vez mais curta. Provavelmente a equipe de vendas está reclamando, está perdendo muito atacado. Porque é tudo causa e efeito. Uhum. É tudo causa e efeito de uma inabilidade de sentar de forma empática e construir uma estratégia de venda consistente para ajudar o distribuidor a mitigar essas reações. Por exemplo, vamos fazer uma ação de ponto extra? Vamos. Em que item? No item que já vende pra caceta? Ou naquele item que eu tenho uma boa margem, tem um potencial bom, mas eu não vendo muito? Uhum. Por quê? Porque são duas... Naquele framework que eu tava falando, tem duas... Isso tudo meu entendimento, tá, pessoal? Tem duas pontas. Eu tenho uma ponta que é gerar disponibilidade, outra ponta que é gerar consciência. E essa máquina ela tem que estar engrenada. Então, por exemplo, gerar disponibilidade. Vendi, positivei. Agora tem que gerar consciência. Consciência em quê? Em itens que têm baixa consciência pelo consumidor. E, em geral, são itens o quê? Curva B, curva C. E, em geral, são itens lançamento. O consumidor não tem ainda consciência daquele produto, né? Só que como é que eu transformo isso em consciência? Fazendo ações de ponto de venda, que são da onde vem aquela verba de tabloide, de ponto extra e tudo mais. Só que eu estou usando isso para quê? Para fazer incentivo de produto curva A, para poder tirar um pedido maior no mês que vem, ou para criar um plano tático de médio prazo, onde eu vou aumentar a participação desses itens de baixa consciência, que tem boa margem, que são menos sensíveis a preço, e eu vou gerar mais margem para minha operação, né? Eu vou reduzir a minha dependência de alguns produtos, eu vou gerar mais margem para minha operação, e com essa margem vai subsidiar o quê? Mais investimento em geração de consciência, mais investimento em campanha, mais investimento em formação de marca, mais investimento em uma série de coisas. Boa. Só que isso, cara, faz parte de um papel de um parceiro de negócio e não de um fornecedor. O fornecedor é mais simples do que isso. Uhum. Mas é assim que tu consegue ser percebido. Aula. Oh, que legal. E eu vou te falar uma coisa, tá? Só para te contar, não te falei. Eu tinha anotado 89 assuntos. Nós falamos de 4. Mas o nosso tempo já era. Então, cara, boa. A gente vamos partir aqui para o fim. Boa. Se quiser deixar um recado final aí, acho que é legal. Até porque, lembrando, a gente tem cliente para atender. E eu tenho certeza que a galera vai querer ver minha carinha depois nas reuniões aí. Recado final, cara. Entra no site da Sellers, pede demonstração e assina contrato com o Wanderson. Só isso que eu quero que vocês façam. Não tem mais nada a pedir. Boa. Boa. Então é isso. Sellers.com.br. Dá para saber um pouco mais sobre o que a Sellers faz. Obviamente, se quiser ver minha carinha ao vivo e a cores, eu vou estar presente nas reuniões.
Obrigado aí pela audiência, pela participação de todos aí e até a próxima.